Olá, meu nome é Thaís Ingrid dos Santos Guimarães e nesse momento darei início à apresentação do meu TCC. O tema escolhido foi a ludicidade no ensino da matemática na educação infantil. O tema do presente trabalho tem por finalidade mostrar os jogos e brincadeiras como facilitadores no desenvolvimento dos conceitos matemáticos de maneira prazerosa e significativa. Abordar esse assunto torna-se importante para a sociedade porque a matemática tem sido tratada de maneira abstrata, sem a preocupação de demonstrações concretas, dificultando o entendimento dos educandos e, como consequência, muitos passam a não gostar da matéria. O jogo permite que a criança possa criar, imaginar e ter um bom raciocínio matemático, que é o lógico, o flexível e o criativo, facilitando seu conhecimento do cotidiano e na vida adulta. Os objetivos gerais e específicos foram entender e compreender a importância da ludicidade no desenvolvimento da criança, apontar jogos e brincadeiras como facilitadores para a aprendizagem da matemática e refletir sobre a importância do professor como mediador da aprendizagem com o uso de jogos e brincadeiras. O desenvolvimento dessa pesquisa foi baseado em estudos bibliográficos que datam entre 1991 a 2006, por meio de livros de autores renomados como Vygotsky, Kishimoto, Piaget e entre outros. Esses autores são referências importantes para o tema da minha pesquisa, pois falam sobre a importância do desenvolvimento global da criança, por meio de atividades lúdicas, trabalhando com os jogos e brincadeiras na aprendizagem da matemática na educação infantil. As palavras-chave são ludicidade, matemática, jogos e brincadeiras. A partir da teoria de Piaget, 2005 e Vygotsky, 2000, entenda-se que o jogo possibilita o conhecimento sobre a realidade lúdica da criança, sobre seus interesses e necessidades, contribuindo para o desenvolvimento. Segundo Kishimoto, o jogo não pode ser visto apenas como um divertimento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral. A relevância dessa pesquisa é justificar a ludicidade no ensino da matemática na educação infantil. Além de dinâmico, faz com que os alunos sintam prazer em aprender. A ludicidade é uma prática que auxilia as crianças nas suas relações e interações, potencializando assim o seu desenvolvimento. O uso das brincadeiras e jogos estimula o conhecimento e o desejo das crianças de aprender, a curiosidade. O lúdico na aprendizagem da matemática na educação infantil é reconhecer a importância dos jogos e brincadeiras como ferramenta de aprendizagem da matemática na educação infantil. Vygotsky e Kishimoto, eles têm uma visão em comum quando discutem a importância do brincar no desenvolvimento infantil. O uso das brincadeiras e jogos estimula o conhecimento e o desejo de aprender das crianças. O jogo e a brincadeira são atividades lúdicas essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. O brincar promove à criança inúmeras possibilidades, como lidar com o prazer e as frustrações. O brincar permite que a criança estruture suas emoções. Jogos e brincadeira nesse trabalho estão diretamente relacionados ao exercício do domínio do símbolo, ou seja, tornando concreto o mundo que vive dentro do imaginário infantil. Quando uma criança brinca, ela se desenvolve e amplia os seus campos de conhecimento. Ela amplia seu vocabulário e seu raciocínio, pois enquanto ela brinca, elabora diálogo com os envolvidos. Mas isso não quer dizer que se ela brincar sozinha, ela também não vai criar ou aprender, pois na brincadeira tudo é possível. O brincar é uma atividade inerente à infância e que, por fazer parte do cotidiano infantil,
auxilia em muito a aprendizagem, pois está diretamente ligada à sua realidade. Por essa razão, é muito importante que o brincar faça parte da rotina escolar, principalmente na educação infantil, pois quando brinca, a criança desenvolve diversas habilidades, aprende a lidar com suas regras, que estão explícitas em diversas atividades do ser humano no ambiente escolar. Jogos e brincadeiras como possíveis facilitadores para a aprendizagem da matemática na educação infantil. No momento do brincar, a criança se desenvolve e constrói os seus conhecimentos de mundo, aumentando sua capacidade mental, facilitando na melhoria de um bom desenvolvimento na matemática. O lúdico no ensino da matemática, em especial na educação infantil, além de sua dinâmica, a qual inclui todos os envolvidos, faz com que os alunos sintam maior prazer em aprender, por sua identidade com os jogos e brincadeiras. O lúdico influencia muito o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, tem a curiosidade estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança e proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. O jogo simbólico, o lúdico, se manifesta principalmente sobre a forma do faz de conta, a imaginação e a imitação. Nesse período, os jogos sofrem modificações, ou seja, o cabo de vassoura vira um cavalo, a caixa de fósforo vira um carrinho ou um caminhão, ou até mesmo um trenzinho. No jogo, ocorre a transformação do simbólico na assimilação do real. É a expressão que representa a criança do mundo em que ela vive. O professor como mediador da aprendizagem com o uso de jogos e brincadeiras. O professor mediador deve compreender a forma como as crianças veem e sentem o mundo, criando oportunidade para elas manifestarem seu pensamento, linguagem, criatividade, reações, imaginações, ideais e relações sociais. Portanto, a ludicidade tem um papel fundamental na educação infantil e merece a atenção dos professores. A criança descobre muito de si, dos outros e do mundo das brincadeiras e jogos. Eles desenvolvem sua socialização, a memorização, a imaginação, a criatividade, o raciocínio lógico, aspectos afetivos e emocionais. O professor, como mediador, deve trabalhar com o lúdico de forma consciente, planejada e dirigida para as práticas pedagógicas, contribuindo para o seu desenvolvimento integral. A ludicidade é de suma importância na aprendizagem dos alunos, sendo um método de ensino que está em alta e muito utilizado nas escolas pelos docentes que desejam obter um bom resultado final. Contudo, podemos notar que a criança precisa de um mediador a partir do seu nascimento, até o fim de sua vida escolar, assim podendo construir seu próprio aprendizado. O docente é a peça principal dessa construção, podendo ser auxiliador pelos jogos e pelas brincadeiras na matemática. O olhar do docente sempre deve estar esperto, olhando para cada aluno que ali está em sua sala, notando as dificuldades do grupo e dificuldades individuais de cada um. Então, o professor ele tem que escolher um jogo ou uma brincadeira adequada para a faixa etária de cada criança. E não só para obter o resultado de uma criança só, mas sim o grupo, né? E envolver todos eles na brincadeira ou em um jogo que possa chamar a atenção e que ele se sinta instigado em aprender, né? Aqui tem as referências teóricas que eu usei no meu trabalho, tá? Agora irei responder a pergunta da banca. Quais os referenciais teóricos, além dos citados no slide, você utilizou para o embasamento de sua pesquisa?
Nessa pesquisa, eu utilizei outros referenciais teóricos, como Borin, 1996, que fala um dos motivos para a introdução de jogos nas aulas de matemáticas, que é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a matemática e se sentem incapazes para aprender. Com os jogos, os alunos se sentem prazer em aprender. O jogo chama a atenção das crianças e elas acabam aprendendo de fato os conteúdos. Usei também o teórico Teixeira, 2010, que ele fala que para que o brincar aconteça, é necessário que o professor tenha consciência do valor das brincadeiras e do jogo para a criança, o que indica que este profissional deve conhecer as implicações nos diversos tipos de brincadeiras, bem como saber usá-las e orientá-las. O professor tem que estar atento às brincadeiras, pois ele tem que saber se está adequado para aquela faixa etária. As crianças devem brincar e interagir com os outros, pois nesse momento da brincadeira a criança se desenvolve e constrói os seus conhecimentos. Quais os estudos futuros você considera possível serem feitos a partir do seu TCC? O meu tema fala sobre a ludicidade no ensino da matemática na educação infantil, mas essa técnica pode ser utilizada em outras matérias e em outras faixas etárias também, no ensino fundamental, por exemplo. E para isso, podem se basear no meu TCC, para expandir os seus conhecimentos e os estudos. Quais as contribuições do seu trabalho para o meio acadêmico e científico? No ambiente acadêmico, esse trabalho contribuirá para que o conhecimento sobre o lúdico nas aulas com qualidades e que os objetivos sejam alcançados com êxito. Os alunos aprendem de forma prazerosa e significativa. Eu também quero agradecer. Finalizando a minha apresentação, eu também quero agradecer ao meu tutor Gerson Silva, que me acompanhou no meu desenvolvimento, a professora Bruna Vilas Boas, que foi essencial nessa minha trajetória, que não foi fácil, a professora Verônica Cartossi, que esteve comigo nessa longa trajetória, e o professor Jeter. Estou muito feliz por ter chegado até aqui e termino a minha apresentação com uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Muito obrigada.